Primeiros passos em uma nova dimensão. Primeiras tentativas. 24 de dezembro de 1975. Depois de acordar às 8h30 da manhã, voltei a dormir. Passei algum tempo em sonolência e então, depois de 1 hora, tive um sonho vívido. Estava de pé conversando com alguém em uma grande sala oval quando me dei conta de que estava sonhando. A compreensão de que o que estava esperando, sobre o que estava lendo e antecipando, tinha chegado. Por um instante me emocionei. Saber que eu era capaz de influenciar os eventos dos meus sonhos era emocionante. No momento seguinte, vagamente me tornei consciente de meu corpo deitado na cama. Dentro deste corpo, eu estava estranhamente desconectado e sentia que simplesmente eu podia me erguer para fora dele. Mantendo minha consciência enquanto evitava acordar no corpo, fiz um esforço para me dissociar dele. Consegui, e me separei do corpo e olhei em volta. Pela janela, eu vi o nascer do sol. Então, minha visão esmaeceu. Comecei a ficar debilitado. Eu podia sentir as coisas, mas o ambiente estava indefinido e borrado. Não sabendo como controlar a situação, comecei a entoar um mantra de meditação. Neste momento, comecei a girar e girar, enquanto sentia um crescente de alegria. Tinha uma forte vontade de olhar ao meu redor e, desejando que meus olhos se abrissem, eu notei com desapontamento que tinha aberto os olhos físicos e agora estava totalmente desperto no corpo. Me olhando, 24 de dezembro de 1975, 1 hora depois. Com meu corpo ainda rígido, se não paralisado, fechei meus olhos e me permiti dirigir-me a um estado de sonho sem perder o controle da minha consciência. Eu sabia que podia sair do corpo pela força de vontade, e a forma como fiz isso, que me veio instintivamente, foi rolar para fora do corpo e da cama. Flutuando cerca de 30 centímetros do chão, fui para o canto oposto do quarto e de lá vi meu corpo deitado na cama e completamente inconsciente de que eu estava olhando para ele. Então, deslizei de volta em direção à cama para reentrar no corpo pelas costas. Assim como se desliza para dentro de uma peça de roupa. Mas antes disso, parei e observei com fascinação a textura dos meus cabelos na parte de trás da cabeça. Realmente uma experiência nova, pensei. Entrei de volta no corpo através da cabeça, mas tive algumas dificuldades para me realinhar. Finalmente consegui. Devido a ainda estar em um estado alterado, apesar de estar de volta ao corpo, decidi aproveitar e tentar outra experiência. Sem dificuldades, me dirigi ao teto com a intenção de entrar no apartamento de cima. Pensei que seria uma forma ingênua de conhecer os vizinhos. Havíamos nos mudado fazia um mês e ainda não os tínhamos conhecido. Assim que toquei a cabeça no teto, ficou muito escuro e não vi mais nada. Decidi voltar para o corpo. Como antes, rolei para fora do meu corpo, mas desta vez fiquei de pé, pensando que antes de fazer qualquer coisa, eu tinha que estar com a mente clara e bem consciente nesse estado alterado. Não foi muito fácil. Minha mente oscilava entre dois estados de consciência. Um estado de sono, onde era tentado a cair em um mundo de sonhos comum, e o outro, um estado desperto com o corpo dormindo. Estava determinado a resistir à sedução dos sonhos. Finalmente, triunfei sobre o sono e fiquei completamente desperto no meu corpo adormecido, com meus olhos não físicos abertos e minha visão clara. Observei com curiosidade
que uma parte do carpete da sala de estar ia até o quarto, criando uma estranha nova configuração. Desta vez, decidi visitar nossos vizinhos pela escada do corredor. À medida que subia as escadas, minha clareza aumentava de tal maneira que eu cheguei a temer que eu estivesse levando o corpo físico junto e estivesse subindo fisicamente as escadas. Para tirar a dúvida, decidi fazer um teste esticando a mão e passando-a através da madeira da escada. Com horror, tive resistência onde pensava que a mão atravessaria. Mas, com alívio, percebi ao olhar para baixo da escada que tinha um móvel estranho no corredor e um novo carpete vermelho, que eu sabia que não existiam no nível físico. Ainda assim, estava um tanto confuso, então decidi voltar para o corpo físico. Desta vez, eu realmente tive dificuldades em me realinhar ao corpo. Meu queixo não se encaixava e meus membros pareciam distorcidos. Em pânico, descobri que não conseguia entrar de volta no corpo. Eu estava completamente paralisado. Todo o esforço, toda a luta era em vão. Então lembrei de que uma vez havia lido que a melhor forma de reentrar no corpo era voltar a dormir. Instantaneamente relaxei e me entreguei àquele familiar desejo de dormir. Em alguns segundos encaixei e logo estava desperto no corpo físico. Podia mexer meus membros, belisquei minha pele, estava tudo de volta ao normal. Saí da cama, permitindo a imensidade desta aventura ser absorvida. Então, pessoal, mais 2 relatos aí do livro. Estarei colocando logo logo outro relato bem interessante também. Nestes 2 relatos, nós vemos então a experiência ainda bem iniciais que ele está tendo, neste momento buscando conhecer essa questão da extrafisicalidade, reconhecendo as suas possibilidades que tem fora do corpo. Ele olhou para o corpo, né, identificou o corpo dele, tentou curiosamente atravessar o teto para ir em direção ao apartamento dos vizinhos e conhecer os vizinhos. Aí a gente vê, nesse momento, o quanto é difícil esse tipo de atitude por estar invadindo a privacidade alheia. E vocês veem que ali ele já ficou sem conseguir enxergar nada. Essa questão é bastante comum a gente observar quando a gente tenta entrar em algum lugar aonde a gente talvez não devesse entrar e somos barrados extrafisicamente. Uma proteção natural que ocorre muitas vezes no quarto da pessoa ou na casa da pessoa, mas também muitas vezes os próprios amparadores nos barram de fazer esse tipo de coisa, tá? Algumas vezes eu também, quando eu tentei entrar, por exemplo, no quarto da minha mãe, no quarto de outras pessoas, estando fora do corpo, por pura curiosidade, né, eu tive uma dificuldade, eu não consegui. Então a gente vê que talvez essa barreira ela possa ser também criada por nós mesmos, pelos nossos padrões morais, mas provavelmente também tem aí a mão do amparador buscando nos barrar para determinadas ações, tá? Então, além disso, nós temos aí também o esforço que ele faz ali em momento de permanecer naquilo que a gente chama de estágio hipnagógico, que é entre o estado de estar dormindo e estar acordado, né? E ele faz aquele esforço para manter a consciência dele desperta ali. A gente vê que ele, na verdade, o que ele faz ali é o que a gente chama de técnica indireta, né? Ou seja, ele acorda já no processo, ele se mantém consciente e a partir dali ele está fazendo a projeção. Então ele está nada mais utilizando do que a gente chama de técnicas indiretas, tá? Também é interessante o momento ali onde ele fala que depois ele tenta ir até a casa dos vizinhos, até o apartamento dos vizinhos, através da escada, né? E ali ele sente, naquele momento, um ampliar da consciência quando ele está subindo as escadas. E isso também é algo que, aparentemente, me parece ser uma questão
psicológica, né? Porque quando a gente utiliza até as técnicas de auto-hipnose para relaxamento, a gente desce a escada para dar a sensação de queda e diminuir os padrões de frequências do cérebro. No caso dele, ele está subindo a escada, então dá a impressão de, ao mesmo tempo, de aumentar a clareza da experiência, e ele vai ficando mais consciente ainda. Então, talvez tenha uma questão psicológica ali. O fato é que ele ficou tão consciente a ponto de estar em dúvida se naquele momento ele estava fora do corpo ou se ele estava no corpo físico. Eu já narrei algumas vezes aqui no canal também que isso me acontece muitas vezes, de a experiência ser tão nítida e tão perfeita, semelhante ao estado físico, que a gente acaba tendo essa confusão de se está realmente no físico ou está no corpo astral. E aí a gente realiza técnicas, né? No caso dele ali, ele tentou passar a mão através da madeira da escada, né? E realmente ele tocou na escada e não passou a mão. Comigo, eu utilizei muitas vezes a técnica de puxar o dedo, de dar um pulinho, etc. Me aconteceu uma vez também de eu puxar o dedo e o dedo não esticar, como seria o normal de acontecer num processo de sonho lúcido e de viagem astral. Mas, como a gente está muito denso, muito próximo à realidade física, algumas coisas realmente parecem mais solidificadas, né? Então fica difícil, às vezes, essas ações que a gente acha que vai fazer como atravessar alguma coisa. Mas ele fez uma verificação de realidade, o que é também muito interessante, verificando que havia um móvel que não estava lá e um carpete vermelho que também não estava lá. Isso fez com que ele, então, se desse conta realmente de que estava fora do corpo. Essa verificação de realidade é sempre muito importante se fazer durante as experiências, tanto para a gente aumentar a nossa lucidez e estar mais autônomo quanto ao que a gente tem que fazer, como também para conseguir identificar possíveis coisas diferentes no ambiente que possam ser analisadas e refletidas sobre ela, tá? Então, realmente, bastante interessante isso aí, né? E ele também narra ali algumas questões relacionadas quanto à volta, né? Essa questão da volta, muitas vezes quando a gente volta muito rápido para o corpo físico, esse desalinhamento que ele fala ali pode causar um pouquinho de dor de cabeça, etc. Ou uma sensação de estar um pouco aéreo. Já aconteceu com vocês de vocês acordarem de noite, por exemplo, e vocês não saberem se estão virados para lá ou para cá, não saberem a direção das coisas, estarem totalmente confusos? Pois é, uma volta muito rápida e um alinhamento não bem feito dá essa sensação de estar perdido, não saber para que lado você está, né? Então, por isso que o reencaixe ele é bom ser feito lentamente, mas, né, não quer dizer, às vezes acontece, você ter que voltar muito rápido, tá? E aí pode ser que você sinta, não quer dizer que você vá sentir isso. Pode ser que você vá sentir algumas coisas assim. Ele narra ali essa questão do realinhamento, né? Eh, e também ele narra ali a famosa catalepsia projetiva, né? Que ele não conseguia se mexer. Então mostra bem ali, naquele momento, que ele não estava bem realinhado e, consequentemente, estava em estado de catalepsia, ou seja, ele não conseguia mexer o corpo físico porque ele não estava realinhado no corpo, tá? Então a técnica que ele usou, muito simples, relaxar, né? Porque quanto mais nervoso você fica e mais tenta mexer o corpo, você não vai conseguir e vai entrar em pânico. Então, naquele momento, relaxar simplesmente. E ele, no caso ali, tentou como que voltar ao sono, né? Isso fez com que ele reencaixasse no corpo. Mas mais fácil ainda é você relaxar completamente e se concentrar num único ponto do seu corpo, um dedo da sua mão, um dedo do seu pé, e tente só mexer aquele ponto. Isso faz com que você reencaixe completamente e retorne ao corpo. Então, são experiências bem iniciais que ele está fazendo, e a próxima que eu vou trazer para vocês se chama Dores do Parto, é bem interessante, e eu quero ver se eu trago ainda essa semana para vocês, porque eu já estou com ela quase pronta, é só gravar, e vamos dar continuidade a este livro que está muito gostoso. Eu estou gostando muito de fazer essa tradução e de trazer para vocês. É um livro muito legal, vocês vão ver que tem experiências fantásticas, e está no comecinho, mas vai ficar muito melhor. Um grande abraço, paz profunda e até o próximo vídeo.